Olá, fraterno a todos. Bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, promovido pelo Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão. Sendo que hoje a base da nossa apresentação é o capítulo 26º. Vamos passar de imediato à nossa apresentação. E este capítulo é intitulado Dar de graça o que de graça receber. E lembramos que é composto pelos seguintes temas: o dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do templo e mediunidade gratuita. E este primeiro tema, dom de curar, vamos ouvir primeiramente o relato de Mateus, capítulo 10º, versículo 8º. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demónios, dai de graça o que de graça recebestes. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos, e por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo, porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demónios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. E vamos parar aqui para ser algumas considerações sobre este dom, o dom de curar. O Espiritismo, como consolador prometido por Jesus há cerca de 2000 anos, veio lançar luz sobre vários assuntos que naquela época ainda não podiam ser revelados. Hoje sabemos que a mediunidade é um dom outorgado por Deus a toda a humanidade. Porém, alguns de nós temos essa faculdade mais ostensiva, permitindo inclusivamente que ela se manifeste no campo da cura, constituindo-se assim uma ótima ferramenta de amparo ao próximo, naquilo que lhe é mais caro, a saúde. Em verdade, embora essa faculdade até possa ser encarada com um certo júbilo pelos que a possuem, ela pode também levar a uma certa vaidade, pois que se trata de uma capacidade de que, de algum modo, poderá contribuir para uma maior notoriedade em sociedade. Também é certo que, sendo o nosso tempo tão precioso ao ponto de nos levar a pedir remuneração adequada pelos trabalhos prestados, até nos parece justo que possamos algo cobrar pelas horas que gastamos com as tarefas mediúnicas, em especial quando estas, inclusivamente, podem levar ao restabelecimento da saúde de alguém. Contudo, já Jesus nos alertava de que precisamos dar de graça o que de graça recebemos. E se, mesmo assim, as dúvidas subsistirem, vejamos o que também a doutrina espírita nos ensina a este respeito. Como sabemos, Deus, para ser Deus, precisa ser imparcial em seus julgamentos, como imparcial terá de ser no que respeita a favores que possa atribuir aos seus filhos. Faria sentido conferir dons especiais a alguns de nós, sem haver motivos justificativos? Faria sentido pedir apenas a alguns para dar horas do seu tempo, energias do seu corpo, a favor de quem precisa? Claro que poderíamos invocar questões de ordem moral que nos levariam a interceder pelo próximo. E realmente existem sim questões de moral. É que se, por um lado, devemos exercitar e pôr em prática a caridade que nos devemos uns aos outros, também é verdade que em nossos relacionamentos muitas têm sido as vezes em que desrespeitamos essa premissa, acabando por contrair pesados débitos para com os nossos irmãos, débitos que só a poder de trabalho abnegado em favor do próximo poderão ser ressarcidos. E é então que entra em ação o amor do Pai Celestial, que sem ferir os que não precisam, já que, tal como dizia o Mestre, esses não necessitam de ajuda, dá àqueles que estão em maior necessidade a possibilidade de trabalhar em favor do próximo, através da prática da transmutação de energias
como acontece nos processos da manualidade de cura. É ainda o Espiritismo que vem em nosso auxílio e nos clarifica essa grande verdade que se refere aos dons mediúnicos. Esses dons, via de regra, são outorgados àqueles que têm algum comprometimento com o próximo, cumprindo-lhes, assim, dar de graça algum do seu tempo e, por que não também, algumas das suas energias em favor daqueles que delas necessitam, nesse sagrado intercâmbio com a espiritualidade superior. E, apesar de ser verdade que existem magnetizadores que têm a capacidade de curar por si só, precisamos ter em conta que eles também são médiuns e a moral lhes exige tenham como exemplo Jesus e seus apóstolos, que eram bem pobres e jamais cobraram pelas curas que fizeram. Por outro lado, e para que possamos trabalhar com alento e dedicação, recordemos o que também o Espiritismo nos ensina quando afirma que todo o médium devotado ao bem e ao próximo sempre terá o amparo do mundo maior e as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus. Vamos continuar com o segundo tema. Agora vamos falar sobre as preces pagas. E vamos ouvir novamente o relato. Estando, porém, ouvindo todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com roupas talares e gostam de ser saudados nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. E citamos Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47, e semelhantes em Marcos, capítulo 13, versículos 38 a 40, e Mateus, capítulo 23, versículo 14. Disse ainda Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, o que quer dizer, apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. A prece se transforma então numa fórmula, que é cobrada segundo o seu tamanho. Ora, das duas uma, Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. E se forem necessárias muitas, como dizer apenas algumas ou quase nada por aquele que não pode pagar? Isso é uma falta de caridade. Se uma palavra é suficiente, as demais serão inúteis. Então, como cobrá-las? É uma prevaricação. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Como, pois, aquele que nem sequer é o seu distribuidor e que não pode garantir a sua obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita de sua misericórdia a um determinado pagamento. Mesmo porque, se o fizesse, o pagamento não sendo efetuado, sendo insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficaria em suspenso. A razão, o bom senso, a lógica, dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça. Pois a justiça de Deus é como o sol, que se distribui para todos, para o pobre como para o rico. Se considerarmos imoral traficar com as graças de um soberano terreno, seria lícito vender as do soberano universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente. É que aquele que as compra se julga, no mais das vezes, dispensado de orar por si mesmo, pois considera-se livre dessa obrigação desde que deu o seu dinheiro. Sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? E qual o fervor desse terceiro quando delega o mandato ao outro e este ao outro e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece
ao valor da moeda corrente? Fazemos aqui também, vamos dizer algumas considerações sobre as preces pagas. Nos dizem os espíritos que o trabalho é essencial para exercitar nossas forças físicas e intelectuais, sendo por isso mesmo o motor de todo o progresso, de tal forma que sem ele a humanidade estagnaria. Entendemos, por outro lado, que todo ato que requeira consumo de tempo, seja em nosso favor ou em favor de alguém, poderá ser considerado trabalho. E como também já dissemos, é justo que todo o trabalho tenha sua remuneração correspondente. Entretanto, no que respeita às preces, precisamos convir que ninguém precisa de intermediários para dirigir-se a Deus e a seus mensageiros de amor. Deus, a perfeição absoluta, presente em tudo e em todos, também não precisa de intermediários para atender a seus filhos, que não deixam nunca de o serem, mesmo quando infringem suas leis, ou quando não o percebem ou não o aceitam. Todos os filhos de Deus podem dirigir-se a Ele nas suas súplicas, nos seus agradecimentos, porque Ele está em toda a parte, em nós, ao redor de nós, como disse Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, ao afirmar: em Deus nos movemos e existimos. Podemos sim orar a Deus, pedindo uns pelos outros, mas como uma ação de amor, de carinho, de vontade de auxiliar, desejando que cada um possa vencer as atribulações desta vida com confiança e fé em Deus e em si próprio. Esperar a retribuição por esse trabalho é tornar-se indigno de tudo que Deus concede a seus filhos, a começar pelo seu próprio existir. Um outro inconveniente das preces pagas é que a pessoa que paga se sente desobrigado de orar por si próprio ou pelos outros. Confia mais nas orações daquele que vai orar do que em si mesmo, provando assim que ele não acredita no amor de Deus, que ama de igual modo todas as criaturas. O Espiritismo nos ensina que os espíritos recebem, onde estiverem, as vibrações do amor, do fervor de quem ora por eles. Se alguém paga para outro orar, as vibrações recebidas serão de quem ora e não daquele que pagou para que fossem feitas. E nós precisamos, sim, criar vínculos com aqueles por quem oramos e, acima de tudo, com Deus, que provê as nossas necessidades continuamente. Do livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier e autoria espiritual de Emmanuel, recordemos um pequeno trecho que tem como título Em Louvor da Prece e que é bem ilustrativo do valor e necessidade da prece que deve ser feita por quem está em necessidade, como prova da sua confiança em Deus, que nem sempre nos dá aquilo que pedimos, mas sempre nos beneficia com aquilo de que necessitamos. Em louvor da prece, e diz: pedistes em oração a cura de doentes amados, e a morte apagou-lhes as pupilas, relegando-te o coração. Solicitaste o afastamento da prova e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicaste a sustentação da moléstia e a doença chegou a infligir-te deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais e a carência te bate à porta. Mas se não abandonares a prece, aliada ao exercício das boas obras, granjearás paciência e serenidade, entendendo, por fim, que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis, que o desastre se constitui em medida de emergência para evitar calamidades maiores, que a mutilação física é a defesa da própria alma contra quedas morais de soerguimento difícil e que as dificuldades da penúria são lições da vida, a fim de que a finança demasiada não se faça veneno ou explosivo nas tuas mãos. Se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divindade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem que te revela o espírito renovado. A
prece forma o campo do pensamento puro e toda a construção respeitável começa na ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano, a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. A oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra, sem alarde, o serviço que se deve fazer. Vamos para outro tema. Intitulado Vendilhões expulsos do templo. Chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela um covil de ladrões. O que, ouvindo os príncipes dos sacerdotes e os escribas, andavam escogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinham medo dele. Citamos Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 18, e semelhante em Mateus, capítulo 21, versículos 12 a 13. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Ora bem, sobre os vendilhões expulsos do templo. No texto sobre os vendilhões do templo, Jesus deixa bem claro a sua condenação ao comércio de coisas que fazem parte das religiões, sob qualquer forma que seja, porque Deus não vende a sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Porém, precisamos ser cuidadosos na interpretação que fazemos dos textos que chegaram até nós. No texto de Marcos, e semelhante em Mateus, estes afirmam que Jesus os ensinava dizendo-lhes. Ora bem, quem ensina não pode ao mesmo tempo ter um comportamento agressivo. Se Jesus é um espírito puro, e disso nós não temos dúvida, consequentemente, não manifestaria paixões inferiores como a raiva e a agressividade, pois espíritos pertencentes a essa ordem já expurgaram do seu íntimo este tipo de sentimento que é uma característica humana. Se Jesus tivesse uma virtude a menos dos espíritos puros, ele deixaria de pertencer à ordem primeira dos espíritos puros. Ele ensinou que fôssemos brandos e pacíficos para com os nossos semelhantes. Assim, a atitude enérgica de Jesus no templo é a mesma atitude enérgica que devemos ter com os nossos vícios morais, com os nossos desejos aviltantes e com a preguiça, que não nascem do corpo, mas que se manifestam através dele. A educação do nosso espírito é o único caminho para a transformação do nosso modo de ser. A agressividade em pauta é interpretação dada por quem está lendo a passagem. A história nos diz que o Templo de Jerusalém estava perdendo o seu aspecto religioso para dar lugar ao comércio e à corrupção do povo e dos sacerdotes locais, justificando assim uma postura mais enérgica de Jesus para combater tais desvios. Ainda segundo a história, naquele templo trabalhavam milhares de pessoas e era guardado por centenas de guardas. Se Jesus chegasse ao templo enfurecido, derribando tudo, batendo nos outros, forçosamente seria preso de imediato. Então,
mesmo analisando os factos apenas pelos dados históricos conhecidos, torna-se impossível aceitar a ideia de que Jesus tenha causado tamanha confusão batendo em pessoas e animais. Acreditamos, sim, que Jesus Cristo não adotou uma conduta agressiva, mas manteve-se firme em sua atitude, para que as pessoas compreendessem a gravidade da situação. Podemos considerar esta passagem, portanto, como uma encenação literária mímica, muito utilizada na época por Jesus para transmitir as suas mensagens à mente humana ainda limitada. Aliás, este tipo de comunicação gestual era uma característica dos profetas da época. Basta recordar as parábolas tão ricas em figuras, por forma a que fossem claramente entendidas por todos. As parábolas evocam cenas do dia-a-dia e, ao evocá-las, dá-se a visualização delas na mente à medida que são lidas ou ouvidas. Embora não tenham sido encenadas, são visualizadas na imaginação. Relativamente ao ensinamento que este texto nos transmite, concluímos que precisamos zelar e cuidar do nosso templo interior, mas não devemos confundir a lei humana de trocas com a lei divina de doação. É necessário aprendermos a renunciar ao interesse próprio, porque na seara do Senhor, o bem misturado ao egoísmo deixa de ser caridade para se transformar apenas em negócio. Que nosso Mestre sublime, ele, que é o verdadeiro médico das almas, possa abençoar e suavizar as dores de todos aqueles encarnados e desencarnados que estão sofrendo, sejam de dores físicas ou espirituais, e que seu Evangelho de amor possa ser o guia e arrimo de todos nós. Agora, vamos passar ao próximo tema, intitulado Mediunidade Gratuita. E nos diz Allan Kardec: os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé, porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda a parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. Qualquer pessoa que conheça as condições em que os bons espíritos se comunicam, sua repulsa a todas as formas de interesse egoísta e saiba como pouca coisa basta para afastá-los, jamais poderá admitir que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convocara tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante coisa. Não seria ainda uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Não há dúvida que podemos obter manifestações dessa maneira, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos e espertos, e toda a turba de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, atendem sempre a esses chamados e estão prontos a responder ao que lhes é perguntado, sem qualquer preocupação com a verdade. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração de ordem positiva, não menos importante, que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque isso a desacreditaria no plano moral,
colocando os médiuns na mesma posição de ledores da sorte, mas porque existe ainda uma outra dificuldade material para isso. É que se trata de uma faculdade essencialmente instável, fugidia, variável, com a qual ninguém pode contar na certa. Ela seria, portanto, para o seu explorador, um campo inteiramente incerto, que poderia escapar-lhe no momento mais necessário. Bem diversa é uma capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho, e que, por isso mesmo, torna-se uma verdadeira propriedade, da qual é naturalmente lícito tirar proveitos. A mediunidade, porém, não é nem uma arte, nem uma habilidade, e por isso não pode ser profissionalizada. Ela só existe graças ao concurso dos espíritos. Se estes faltarem, não há mediunidade, pois embora a aptidão possa subsistir, o exercício se torna impossível. Não há, portanto, um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenómeno espírita em determinado momento. Explorar a mediunidade, como se vê, é querer dispor de uma coisa que realmente não se possui. Afirmar o contrário é enganar os que pagam. Mas há mais, porque não é de si mesmo que se dispõe, e sim dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Este pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, a credulidade e a superstição, que provocou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o aspecto sério do assunto, lançou o descrédito sobre essa exploração e elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é uma coisa sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico oferece o resultado dos seus estudos feitos ao peso de sacrifícios geralmente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido e, frequentemente, a sua própria saúde. Eles podem estipular um preço para isso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procura outros recursos que não os da mediunidade. E que não lhe consagre, se necessário, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida. E concluímos aqui o capítulo 26º. Vamos falar então um pouco sobre este último tema, mediunidade gratuita. Allan Kardec inicia seus comentários sobre este tema apresentando um argumento importante para a gratuitidade da mediunidade. Quando se vende algo, recebe-se o pagamento correspondente. Ora, a mediunidade é dada para que todos recebam a luz, o auxílio. Cobrando os seus serviços, os pobres, que não podem pagar, ficam excluídos desse benefício, dessa bênção divina, o que contraria os desígnios do Senhor. Esse procedimento próprio de quem não penetrou na finalidade dessa faculdade, de quem não percebeu o objetivo divino em relação a ela, considerando-a como algo que lhe pertence, segundo os valores materiais, está bem distante dos ensinos de Jesus, das leis divinas por ele trazidas. Por isso, o Espiritismo exige estudo perseverante dos seus princípios, que, sendo leis naturais, demonstram a necessidade de serem entendidos e vividos sob a moral divina. Mediunidade com Jesus é usá-la gratuitamente, no serviço do bem, com o esforço de desenvolver em si o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo,
da maneira como puder, perseverando na vontade de transformar os seus sentimentos, seus pensamentos e atos, propiciando condições espirituais de convivência com os espíritos mais evoluídos. São esses espíritos que trazem ensinos valiosos, proteção, inspiração e amparo no convívio, no contínuo viver do espírito imortal. Esses espíritos não podem continuar com quem usa sua faculdade para beneficiar-se com valores materiais. Afastam-se e deixam esses médios à mercê de espíritos inferiores em moralidade, embora possam ser muito inteligentes, enganando os que se colocam sob a sua guarda. Por isso, Allan Kardec adverte: aquele, pois, que deseja comunicações sérias deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médio com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. A mediunidade não é uma arte, nem uma habilidade adquirida pelo estudo e trabalho, por isso não pode ser profissionalizada. E só existe graças às atividades dos espíritos. Se esses faltarem, ela não funciona. A aptidão permanece, mas não acontece o exercício. É como uma máquina parada. Allan Kardec, estudando a mediunidade na prática, observando, analisando as revelações recebidas, percebeu e divulgou as leis que regem essa faculdade. Compreendeu seu aspecto sério e sua finalidade sublime na transformação evolutiva dos homens e da humanidade. Por isso, pela sua finalidade, o Espiritismo desmascara essa exploração, elevando a mediunidade à categoria de missão, que depende, no seu uso, da moral do médium, a fim de que seja praticada santamente, religiosamente. Mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda a luz é providencial. Reflitamos na divina missão da luz, a expressar-se das maneiras diversas. Temo-la no alto das torres, mostrando rota segura aos navegantes, nos postes da via pública a benefício de todos, no recinto doméstico em uso particular, nos sinais de trânsito prevenindo desastres, nos educandários garantindo a instrução, nas enfermarias em socorro aos doentes, nas lanternas humildes que ajudam o viajor à distância do lar, nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento na conquista do pão. Todo o núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica. Nenhum deles é ineficiente, nenhum é desprezível. A vela bruxuleante que salva um barco posto à deriva é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erege na escola, no amparo às inteligências transviadas na ignorância. A candeia frágil que indica as letras de um livro numa choça esquecida no campo é irmã do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é acessório, vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenómeno é suplemento, importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos, por forma a que possas dizer que a tua mediunidade é mediunidade com Jesus.